Bom, o pessoal vai entrando aí, vamos continuando, né? Colocou para gravar? Coloquei. Beleza, vamos lá. Então aqui, a próxima dúvida era, nesse elétron não consegui ver o padrão de sobrecarga porque o Morris não é positivo. Em V1, a onda P tem 2 quadradinhos de comprimento, no máximo meio quadradinho de profundidade. Vamos olhar. Olha, pessoal, Doutor, esse não está elétron... compartilhando a tela. Não? Não. Espera lá. Agora sim. Deu, aham. Tá. Deixa eu ir lá, então. Aqui. Aqui, então, a dúvida era por que o padrão é sugestivo de sobrecarga se o Morris não é positivo? Então, pessoal, às vezes esse diagnóstico é um pouco mais complicadinho. Por isso que a gente, igual eu falei, a sobrecarga ficou para nós um pouquinho deixada de lado depois da invenção do ecocardiograma, ou seja, de 30 anos para cá. Porque, assim, não é tanto específico nem tão sensível esse achado. Mas, de qualquer forma, por que o colega aqui primeiro suspeitou de sobrecarga atrial esquerda? Porque o ventrículo é gigante, né? Olha a amplitude de V3, V4, V5, né? E outra coisa, em D2 você tem mais do que 2,5 quadradinhos aqui de duração. Então ele não tem aquele critério de Morris, que é o que a gente sempre procura, mas a gente tem uma duração alargada e uma onda P fazendo um note, né? Como Doutor, se fosse uma licença. chata. Oi, pode falar. Não está em tela cheia, não está mostrando o cursor também. Não? Não. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá pausada a minha Isso. apresentação. Aí, agora sim? Agora tá Não. vendo? Assim, sim, agora Então, sim. o ponteiro. Certinho. Beleza. Então, pessoal, vejam, eu prometo que eu não vou demorar mais do que 30 minutos para a gente terminar isso, tá? A gente encerra com as dúvidas, que eu acho que as dúvidas é bem bacana, principalmente para quem está seguindo o curso e está participando. Então, eu faço questão de responder todo mundo. E aí todo mundo aprende também. Então, aqui tem... Por que tem sobrecarga atrial esquerda? Porque aqui, olha, essa onda P está achatada. Ela está bem achatadinha, D3, ó. Tem um notezinho em AVF. Então, se você olhar e somar aqui, você tem uma condução aqui que vai dar 2,5 quadradinhos, que seria o critério de duração para a sobrecarga atrial esquerda. Então, não tem Morris de fato, mas tem o critério de duração, tá bom? Não consegui entender o que são alterações em V1 e V2. Então, esse eletro, pessoal, lá do ecardio, ele tem um bloqueio de ramo esquerda e o colega colocou alterações de repolarização em V1 e V2. Então, é um supra gigante aqui em V1, né, um supra aí de 5 milímetros e um supra também D2 de 2 milímetros aqui, depois toma esse supra. E, na verdade, como o paciente tem bloqueio de ramo esquerdo, isso nada mais é do que uma alteração secundária ao bloqueio de ramo, não é isquemia, tá? Existem critérios, tá, pessoal? Chama Isgarbosa. Quem quiser, tem lá no material do pós-aula, acho que da aula 7 ou 8, que são critérios de supra em pacientes com bloqueio de ramo ou marca-passo. E aí você tem lá, dependendo da amplitude do supra, você pode suspeitar de isquemia. Mas assim, via de regra, esse supra é um supra secundário ao bloqueio de ramo, tá bom? Essa é a alteração. Realmente chama muita atenção e vocês estão de parabéns, porque não pode passar batido esse tipo de alteração. Vamos lá. Flutter atrial com alta resposta, desvio do eixo para a esquerda, condução AV normal, BDAS, alterações secundárias, sei lá. Esse foi o meu laudo, né? Vamos ver aqui. Então, pessoal, a dúvida desse colega, desse aluno, era que ele laudou como Flutter e lá no laudo não fala Flutter, fala taquicardia de QRS estreito,
tá? Por quê, pessoal? Porque isso aqui, na verdade, não é típico. Não é, apesar de ele estar regular, não é uma fibrilação, longe de ser fibrilação, mas ele é uma taquicardia que você, pelo eletro, não dá para ter certeza que é um flutter. Então, quando você não tem certeza, não tem aquele serrilhado bonitinho, o melhor é você laudar isso como um ataque cardíaco de QRS estreito, né, que é o caso aqui, ele não tem mais do que 3 quadradinhos, então QRS estreito, regular e ponto. Se isso é um ataque atrial, se é uma reentrada nodal, se é uma reentrada AV, pessoal, no vídeo eu vou até falar os critérios, mas sinceramente, basta que você laude como TAC de QRS estreito, regular, que está muito bom. Para o nível básico, está excelente, né? Só de saber que isso aqui não é um flutter típico, só de saber que isso aqui não é uma fibrilação atrial, está excelente, tá certo? E isso, no caso aqui, era uma taquicardia atrial. É difícil de ver a onda P mesmo, tem uma onda P caindo entre o QRS e a onda T de tatu, tá? Então é um eletro difícil, de fato. Outro eletro, esse não seria fibrilação, o RR regular. Bom, pessoal, isso aqui foi uma pegadinha, eu não sei por que aconteceu isso, não foi de propósito, tá? Mas o laudo dessa arritmia aqui, lá no ECARD, está como flutter. E todo mundo laudou como flutter, a maioria dos que comentaram comigo laudou como flutter. E lá está como, desculpa, é uma fibrilação atrial e lá está como flutter. Então, a maioria laudou como fibrilação atrial, acertou o diagnóstico, mas o laudo do médico está flutter. Eu não sei se foi alguma alteração na hora de confeccionar o laudo, o médico clicou errado, ou depois no banco de dados houve uma alteração desse laudo, não sei o que aconteceu. O que eu posso dizer para vocês é que isso aqui é uma fibrilação atrial, com certeza. E no laudo lá está flutter, mas esqueçam o laudo. O laudo de vocês está correto, é uma fibrilação atrial. Tamanha irregularidade dos RRs, e você tem esse tremorzinho na linha de base, isso é muito típico de fibrilação atrial, tá bom? Outra questão, não achei um infradesenvolvimento maior que um quadradinho nas paredes inferiores. Então, o aluno aqui não, ele tá escrito um infra lá, mas realmente é um infra de 1 milímetro aqui, né? Não é um infra importante, impressionante, mas o que chama atenção, pessoal, é que esse infra é retificado, tá? Então, nessa situação particular, quando você tem um infra e esse infra é retificado, vale a pena notificar. Vale a pena colocar no laudo uma observação. Infra retificado, porque infras retificados ou infras descendentes, eles têm mais chance de ser isquêmico. Infras que você tem aquele infra e depois já sobe, um infra ascendente, ele é bem mais tranquilo e mais benigno. Mas esse aqui vale a pena chamar a atenção, por isso que o colega colocou no laudo lá. Infra, né, mesmo sendo menor do que 2 milímetros, mas colocou infra retificado na parede inferior. Isso vale a pena chamar a atenção do médico que está na linha de frente, né, ali atendendo o paciente. No caso vocês, né, vale a pena chamar a atenção, pode ser um paciente isquêmico. Nesse eletro não tem inversão em inferior, percebi mais o infra em V3 e V4 e inversão nessas duas derivações. Ele coloca aqui que lá no laudo o comentário é que tinha um infra, né, na parede inferior, mas na verdade ele tem uma inversão de T na parede inferior, tem um discreto infra em D2, nem dá para considerar, e aqui em V3 e V4, de fato, ele tem um infra descendente com uma onda T invertida. Então, a observação está correta, é isso mesmo, né? Mas também são alterações bem sutis, né? Bem sutis mesmo, do eletro. Aqui é aquela coisa, que se é um paciente que chega para você com queixa, ou algum equivalente isquêmico, ou queixa de isquemia, dor no peito, suspeita de síndrome coronariana aguda, vale a pena repetir esse eletro e avaliar se essa alteração é dinâmica ou não. Agora as do WhatsApp, né? O WhatsApp, todo dia eu recebo pelo menos 2 ou 3. Eu peguei aqui alguns só, não dá para pegar todos. Mas vamos lá. Bom dia, professor. No laudo está falando que é apenas um flutter. É possível ter alguma arritmia supra e apresentar bloqueio de ramo ao mesmo tempo? Então, realmente é um flutter, né? E realmente tem bloqueio de ramo aqui, ó. É porque, igual como eu disse, às vezes vocês vão ter laudos incompletos lá na plataforma.
Às vezes na correria ali, o médico precisa laudar rápido, precisa orientar o médico assistente lá na ponta, e ele não coloca o bloqueio de ramo, mas de fato tem bloqueio de ramo, né? Tem um padrão de bloqueio de ramo direito aqui, ó, em V1, e ele se confirma em V6, tá vendo? Então, é um padrão de bloqueio de ramo direito, sim, associado a esse flutter. Olha que flutter bonito, ó. Flutter bem típico, né? Ele é negativo nas inferiores, e em V1 ele pode ser positivo ou negativo. Isso não, para vocês não muda, tá? É o flutter típico. O que seria esse aumento de RR em D2 longo? Aparece uma pequena onda nele, que eu considerei que era um MOPS 2, mas pelo laudo, no ECARD, a condução está normal. Pessoal, está normal. Ó. Essa é uma P, QRS, P, QRS, P, QRS. Aqui, ó, o que acontece? Às vezes o paciente se mexeu, ou o paciente respirou. Você vê até que o RR ele aumentou um pouquinho, ó, em relação ao RR anterior, mas continua sendo uma onda P. Só que ela foi inscrita aqui, ficou um pouquinho diferente. Ela teve uma descendentezinha aqui também. Ó. Então, a isso a gente não considera alteração, não considera problema. É um ritmo normal. Não tem MOBs aí, não tem bloqueio, não tem nada, tá? No laudo do ECARD diz que é apenas um distúrbio de repolarização. Então, distúrbio inespecífico de repolarização é quando você tem várias ondas T invertidas em várias paredes diferentes. Pode até ser uma isquemia, mas o mais comum é você ter alguma alteração do próprio coração do paciente, seja por uma disfunção, uma ICC, e aí a onda T inverte. Ou até uma alteração eletrolítica. É muito comum você ter distúrbio eletrolítico que cause inversão de onda T também. Então, pensar nisso, tá? Quando está escrito lá distúrbio inespecífico de repolarização, é porque, como nesse caso aqui, você tem onda T invertida na parede anterior e também na parede inferior, e positivo em AVR. Então, nunca esquecer desse padrão, né? Nunca se esquecer de alterações eletrolíticas ou mesmo um problema antigo do paciente que causa isso, não a isquemia, tá? Vamos lá. Professor, por que esse exame não tem uma sobrecarga biatrial e biventricular? Essa é um pouco mais difícil. Ele coloca, o Morris é mais do que 1, em D2 tem onda T, tem ondas com mais de 2,5, formatos bífidos e apiculados. Tem também onda R maior que S, que traz suspeita de SVD. E o Ron-Hilt deu 5, sobrecarga lateral esquerda mais desvio de eixo. Então aqui, pessoal, foi tudo perfeito, realmente, ó. É um eletro, como eu comentei com vocês, aquele eletro lá de sobrecarga, é o mesmo eletro, ele tem uma sobrecarga atrial esquerda e direita, biatrial, ele tem um eixo desviado para a direita e ele tem um R maior que S em V1, então sobrecarga ventricular direita, porém ele não tem sobrecarga ventricular esquerda, porque ele coloca lá que o Ron-Hilt deu 3 pontos para sobrecarga atrial esquerda, ok, mas o desvio do eixo do Ron-Hilt é para a esquerda e não para a direita. Então, aqui que houve a diferença da definição dele. Então, o Ron-Hilt aqui só daria só 3 pontos, no máximo 4 aqui, se você considerar uma TAV positiva, o tempo de ativação positivo. Mas, assim, não é confirmatório, não confirma que você tem sobrecarga ventricular esquerda, portanto, sobrecarga biatrial com sobrecarga ventricular direita, nesse caso aqui. Bom, era isso, pessoal. O que eu consegui de dúvidas foram essas. Você tem mais alguma aí, Andressa? Alguma dúvida que eu não falei? Tenho, doutor. A primeira que me mandaram, o senhor já esclareceu, que foi a diferença de um flutter 2/1 e o ritmo normal. Acho que foi até a primeira dúvida. Agora Tá. perguntaram em relação a um eletro do eCárdio, mas não mandaram a foto dele. Se o senhor quiser fazer algum vídeo depois, é o eletro 9. A pessoa ficou com dúvida em relação ao paciente 9 de sobrecarga no eCárdio. O paciente tem uma sobrecarga ventricular direita com desvio extremo do eixo. Dá para ter um desvio extremo de eixo e estar de boa? Sim, é um eletro bem limpo. Sim. O eixo nas sobrecargas, ele pode tanto não sofrer alterações, principalmente no bloqueio no sobrecarga do ventrículo esquerdo, mas o direito, o típico é você ter um desvio para a direita, né? Então, você vai ter ali no quadrante inferior direito, você vai ter um desvio geralmente maior do que 110 graus. Para a esquerda, é sempre um desvio maior do que 30 ali, que você vai considerar um desvio importante. Mas isso é só um dos critérios, certo? É uma avaliação indireta da sobrecarga.
mas dá para ficar tranquilo. Tem um desvio de eixo, não é porque tem desvio de eixo que o paciente é mais grave, ou tem um problema mais grave, nada disso. Muitas vezes o paciente é só longilíneo e aí ele tem, por exemplo, um pouquinho de desvio de eixo para a direita, só pelo fato da conformação do tórax dele. Isso não quer dizer que é doente. Da mesma forma, um obeso, um brevilíneo, muito obeso, que o coração é muito deitado, às vezes desvia um pouco para a esquerda. Também não quer dizer que é doente. Tá certo? Certo. Tem mais uma. Eu estou vendo que o pessoal está mandando aqui também. Eu vou ler as do WhatsApp e depois eu vou para cá. Tá bom. Sobre sobrecarga ventricular esquerda e investigação pelo eletro. A pessoa não entendeu porque em idosos a sensibilidade é maior, sendo que a idade produz alterações que tendem a aumentar os falsos negativos, que seria reduzir a sensibilidade. Idosos têm cifose, maior prevalência de comorbidade, como enfisema e uma diminuição do QRS, o que dificultaria a detecção de uma sobrecarga. Da mesma forma, ele não entendeu porque reduziria essa especificidade. Sim, é justamente por isso. Quando você tem um monte de alterações que podem simular ou uma amplitude aumentada ou uma amplitude diminuída, ou seja, a voltagem ela é muito diferente de uma pessoa para outra, esses critérios de sobrecarga eles são menos específicos do que a gente gostaria. Então, infelizmente, você vai ter ali idosos que o critério vai ser mais difícil de fazer, crianças é mais difícil de fazer, e nos adultos jovens é mais tranquilo, né? 30, 40, 50 anos. Mas fora essa faixa etária, realmente acaba perdendo a especificidade e a sensibilidade desse método, desses critérios de sobrecarga. Certo. Lembrar, pessoal, que sempre que a gente estiver avaliando sobre amplitude, a gente vai ter critérios de baixa voltagem, né, no eletro, que tem lá no módulo 1. Então, se tiver dúvida em relação a isso, volta lá no módulo 1, vê a parte que a gente avalia o QRS e os padrões de baixa voltagem para revisar. É importante. No Sokolov, alguns lugares falam para ver S de V1 a V2 e R de V4 a V6. Posso utilizar V3 e V4 também? Não. De preferência V1 e V6. Né? Se V1 e V6 tiver com algum problema, usa V2 e V5. Geralmente, o que eu faço na prática? Eu pego a maior entre V1 e V2, a maior onda S, e a maior onda R de V5 ou V6. Então, escolho uma das duas, a que tiver maior, e somo as duas, certo? Mas V3 e V4 não entra no critério de Sokolov. V3 entra no critério de Cornell, que é outro critério. Aí a R de AVL com a S de V3. Acima de 28 em homem, acima de 20 em mulher. Beleza? Certo. Como diferenciar de forma objetiva sobrecarga ventricular direita e destrocardia? Em suma, ambas podem apresentar o desvio do eixo elétrico à direita, com D1 negativo e AVF positivo, além de ondas R aumentadas em V1, que vão diminuindo com a progressão à esquerda, preenchendo critérios da sobrecarga. Às vezes é desafiador esse diagnóstico. Uma das coisas é olhar para a AVR. A AVR, geralmente, na destrocardíaca, ele está totalmente positivo, né? Porque ele é um coração totalmente invertido. Já na sobrecarga ventricular direita, como o átrio, ele teoricamente ele não está doente, né? Então ele mantém ali o seu padrão. Então a AVR, a onda P continua negativa, por exemplo, entendeu? Então a sobrecarga também, ela às vezes ela fica positiva, as precordiais, mas ela não fica naquele padrão invertido na parede anterior. Então tem tudo isso, né? Mas realmente, às vezes, se você não tem a história do paciente, fica pior ainda. Porque quando você sabe que tem destrocardia, o paciente é fácil. Mas às vezes você não sabe, você não está vendo o paciente, você não está atendendo o paciente, você só está laudando o eletro, você só está vendo o eletro. Aí às vezes é um pouco desafiador mesmo, tá? Eu não entendi porque ocorre infra e supra de ST na isquemia. Tipo a explicação vetorial mesmo. A Nanda mandou aqui agora também. Olha, isso aí, eu acho que a gente tem que fazer um videozinho também. Eu vou fazer isso para explicar para vocês direitinho como é que isso funciona. É um pouquinho de fisiologia, porque existe uma coisa que a gente chama de isquemia fisiológica do endocárdio. Então, o endocárdio, o que acontece? Ele recebe mais sangue, porque ele está mais próximo da cavidade, né, cardíaca, do ventrículo, por exemplo. Mas, de outro modo, a circulação do sangue, das coronárias, vai do epicárdio para o endocárdio.
Então, na verdade, o que acontece? Você tem uma repolarização que ela é semelhante à despolarização. Por isso que a onda T, ela acontece da mesma polaridade do QRS. E quando você tem um ínfaro e um supra, o problema não é no suprimento vamos dizer assim, o problema não é na despolarização, não é na hora que a célula vai contrair, mas sim na hora que ela vai repolarizar para receber um segundo batimento. Então, o que acontece? Quando você tem uma falha de oxigenação naquela região, a repolarização ela se altera, mas a despolarização, muitas vezes, ela continua normal. Claro, por um certo período de tempo. Se você não fizer nada, vai aparecer ali a onda Q, que vai ser uma alteração já de despolarização. Mas isso vale a pena a gente fazer uma aula explicando por que é supra quando é epicárdico, por que é infra quando é endocárdico. Isso tem muito a ver, e eu oriento que vocês leiam. Todo livro de eletro fala disso, que é a isquemia endocárdica fisiológica. Por isso que a gente tem ali as ondas T da mesma polaridade do QRS. E quando você tem isquemia, você faz infra ou faz supra naquela região acometida. Tá bom? Certo, mais uma. Como identificar sobrecarga atrial esquerda em paciente com fibrilação atrial? Ah, boa. Às vezes não tem como, porque não tem onda P, mas um critério indireto disso é quando você tem ondas Fs, né, Fzinhos, né, o tremorzinho de base ali da fibrilação atrial, ele tem uma amplitude grande, ele é uma amplitude maior do que 1 milímetro. Então você tem uma amplitude daquele tremelique ali, aquela coisa da linha de base, quando ele está muito, principalmente o paciente que acabou de entrar em FA ali, você tem ali, então essa alteração, ela indiretamente sugere uma sobrecarga atrial esquerda, tá? Isso é mais fácil de ver quando o paciente tem dois eletros, um eletro em sinusal e o outro em FA. Por exemplo, no FA paroxística é fácil de fazer. Mas o paciente que tem FA de longa data já é mais difícil e se perde muita especificidade. Não dá para dizer, aí faz o eco, né? Por isso que o eco é importante. O eco já mata essa charada logo. Tá bom? Ok, temos mais 3, doutor. Devemos considerar ondas T invertidas ou simplesmente negativas? Notei no ECARD que algumas vezes D2 e D3 tinha QRS negativo e onda T negativa, concordando com QRS, portanto não invertida. Mas no laudo era colocado como onda T invertida em derivação inferior. Devo considerar a questão da positividade ou da inversão em relação ao QRS? Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, é invertida em relação ao que ela deveria ser, não em relação ao QRS. Então, por exemplo, se você tem uma onda T negativa na parede inferior e a gente espera no paciente normal que ela seja positiva, então está invertida, certo? Independente se o QRS está positivo ou negativo. Certo? A concordância QRS e onda T é uma coisa. A inversão da onda T naquela derivação que ela deveria ser positiva é outra. Perfeito? Deu para entender? Tem mais? Bem, a da Nanda já foi, mais uma. Professor, em um BAVT, calculamos a frequência cardíaca multiplicando o número de QRS da tira longa por 6. Assim como na FA, que também não há RR regular? Você pode fazer isso, você pode fazer esse cálculo e multiplicar por 6, mas é regular, viu? O BAVT, ele não é irregular, ele é regular. Porque o escape, ele sempre vai ser um escape, a não ser que você tenha escapes diferentes no mesmo eletro, que é muito raro, mas geralmente o escape, deixa eu voltar no eletro lá de BAVT, geralmente o escape ele é regular, ele mantém uma regularidade. Ó. Deixa eu achar aqui. Ó. Então aqui, ó, se você somar, você medir, né, o RR, você vai ver que o RR é sempre regular. E aí, se você multiplicar isso por 6, sim, você tem a frequência cardíaca do paciente. Tá? Porque a frequência cardíaca é determinada pela frequência ventricular. Agora, se você quer saber a frequência atrial, aí você teria que contar as ondas P's, né, e multiplicar por 6. Aí você teria uma frequência atrial e uma frequência ventricular. Dá para fazer isso no eletro. Ok? Agora a última dúvida. Doutor, eu encaminhei o eletro no seu WhatsApp. Não sei se vai dar para projetar aí. Um aluno acabou de mandar. Estava revisando os eletros do ECARDIO do módulo 1
e percebi que estou com dúvida porque essas ondas T parecem muito com as hiperagudas do módulo 2. Como eu faço para Sim. diferenciá-las? Teve um outro aluno que também fez a mesma questão, a mesma pergunta. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá bom. Desse eletro aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim. Então, esse eletro, o que que acontece? Parece mesmo que tem uma onda T hiperaguda, mas na verdade aqui o que chama a atenção é que a onda T ela não é simétrica, né? Então, quando a onda T, apesar de ser hiperaguda, mas é uma onda T que você vê que o início é mais lento e o término é mais rápido, isso é uma onda T que não é simétrica. Quando ela não é simétrica, por mais que ela seja alta, assim, que ela tenha uma amplitude alta, ela não é considerada suspeita de isquemia, nem que chame a atenção que a gente tenha que fazer alguma coisa nesse sentido. Então, é uma variação da normalidade, aqui não é preocupante, não, tá? Diferente daquele exemplo que a gente colocou, que a onda T é tipo uma tenda, né? Que ela realmente aí sim é uma onda T que chama a atenção que possa ser isquemia. Mas realmente a diferença é sutil, né? Concordo com vocês, para quem está começando, de vez em quando é bem desafiador esse tipo de diferença, tá? De diferenciação. É só isso, doutor. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então nós ficamos com três compromissos, né? Colocar lá o vídeo de Taxupra, vou falar de reentrada, falar das diferenças, o vídeo da TAC de QRS largo, para falar dos critérios de Brugada, e o último compromisso agora mais recente que a gente acabou de fazer isquemia. É falar por que faz supra, por que faz infra durante a isquemia. Tá? É um conceito que eu preciso mostrar, na verdade, tem que ter alguns slides de fisiologia para vocês entenderem. Doutor, só Tem mais mais uma. alguém aqui, ó. Isso. Uma outra pergunta para o aulão. Nos critérios de Hohenhild, na parte do padrão de strain, necessariamente tem que ter infra, ou se tiver só inversão de T, já considera positivo. Só inversão de T já é considerado positivo, porque se você não tem nenhum outro motivo para ter aquela inversão, né, não precisa fazer um infra. Você tem a inversão, se não tem nenhum outro motivo, aquilo realmente é considerado padrão de strain. Tá bom? Beleza? Eu acho que era isso, né, pessoal? Tivemos alguns guerreiros aí que foram desistindo no meio do caminho, mas eu queria agradecer a participação de todos vocês, dizer que é muito importante para mim poder fazer esse aulão aqui, poder colocar mais material para vocês lá, disponibilizar mais coisa, e a gente vai ter, com certeza, mais oportunidades aí de refazer os laudos, enfim, conversar mais sobre o cardio e evoluir junto com vocês aí nesse conhecimento de eletro. Mas eu fico muito feliz porque o feedback está sendo muito positivo e vocês estão matando vários eletros assim já só por aplicar o Hackcast. E essa é a minha ideia e isso está sendo muito bacana. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, tudo de bom para vocês e até o nosso próximo aulão do módulo 3. Até lá! Tchau, pessoal!